Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, sou biomédica esteta, pós-graduada em estética avançada, atuo com a estética desde o ano de 2022 e sou apaixonada pelas trocas e transformações que a gente faz na vida do nosso paciente dentro do consultório. Eu atendo aqui, inclusive, no meu consultório, na região de Belo Horizonte. E hoje você está no quadro O que a ciência diz sobre. E antes de começar, eu quero trazer para vocês de onde surgiu a ideia de vir aqui para o YouTube para falar desse assunto. Nós, enquanto profissionais, precisamos sempre de estar atualizados com relação ao que nós trazemos para o nosso paciente em consultório. Muitas das vezes o paciente vem no consultório, ele sabe mais do que a gente, né? Porque nós estudamos, a gente tem nossas coisas da nossa vida pessoal, temos o marketing, tem uma divulgação no Instagram que a gente tem que fazer vídeo daqui, tem que atender dali, tem que cuidar de financeiro, de gestão, de tudo. E muitas das vezes a gente deixa o estudo lá para a última coisa da fileira. E a gente acaba não fazendo ou não estudando o tanto que a gente precisa estudar. Então, entendendo essas necessidades minha, em primeiro lugar, de colocar o estudo na frente e de sempre estar atualizados, tanto eu quanto vocês, eu trouxe aqui esse quadro para o YouTube para a gente ficar antenado aí das principais coisas que a ciência está falando sobre o nosso mundo da estética. E para inaugurar esse quadro, eu trouxe um assunto que, inclusive, essa semana uma colega perguntou num grupo que eu participo sobre esse assunto, que é: quem faz uso de Roacutan pode ou não pode fazer procedimentos estéticos? Fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender com a conclusão que nós vamos tirar hoje. Hoje nós temos uma recomendação clássica para o uso de isotretinoína e realização de procedimentos estéticos, que é: o paciente precisa de esperar 6 meses para poder fazer qualquer outro tipo de estética quando ele faz o uso de Roacutan. Essa recomendação surgiu lá na década de 1980, quando alguns estudos mostraram que em alguns pacientes havia uma dificuldade na cicatrização de pacientes que eram submetidos a procedimentos estéticos e também a formação de cicatrizes hipertróficas, no caso aí, até queloide desses pacientes. E desde então a gente passou a contraindicar o uso de Roacutan para pacientes que fizeram uso ou menos de 6 meses. Ok. Mas agora vamos aos dados que eu trouxe para vocês hoje. Bom, para vir aqui falar, eu trouxe 5 artigos que nós vamos resumi-los um por um, para a gente, no final, traçar um raciocínio clínico para a nossa prática de consultório. O primeiro artigo é uma revisão da literatura que foi realizado pela Sociedade Americana de Cirurgia e Dermatologia, onde eles fizeram essa revisão da literatura, reuniram vários profissionais para pesquisar aí o que tem de novo na literatura com relação à segurança do uso de Roacutan. Eles fizeram esse estudo com vários procedimentos, incluindo peeling químico, laser ablativos, lasers não ablativos, a dermoabrasão mecânica, laser de CO2, e pesquisaram todos esses tratamentos em pacientes que fizeram uso recente ou estavam em uso de Roacutan. Eles chegaram à conclusão de que existe uma segurança para poder realizar esses procedimentos estéticos, visto que não encontraram a formação de cicatrizes hipertróficas ou dificuldades de cicatrização nos estudos que eles analisaram. Só tem um ponto de atenção aqui, que é o seguinte: a dermoabrasão mecânica, que para quem não sabe, é quando o paciente é submetido a bloco cirúrgico e feita uma esfoliação profunda na pele dele, eles tomaram muita cautela ao realizar esse procedimento. Porém, essa intervenção ela é feita por profissionais, pelos nossos colegas médicos. Então, se você, como eu, é uma biomédica, ou você é uma farmacêutica, ou você é uma fisioterapeuta e trabalha com estética, você não está dentro das nossas habilitações fazer isso. Mas se você é um profissional médico, tem que tomar um certo cuidado, uma certa cautela maior para realizar esse tratamento em pacientes com uso de Roacutan. Tem que ser avaliado.
Agora vamos para o segundo artigo. O segundo artigo foi um estudo retrospectivo que foi realizado em 511 pacientes para avaliar a segurança do uso do Rocutan em pacientes com acne ativa. Então, eles estavam fazendo uso do Rocutan com acne ativa e fizeram o estudo para poder avaliar a segurança. De novo, peelings, laser ablativos ou não, e no caso desse estudo até a criofrequência. Não foi encontrado nenhuma cicatriz hipertrófica, nem nenhum problema de cicatrização nesses pacientes, corroborando aí com o que a gente tem de atual na literatura de que existe uma segurança para fazer tratamentos estéticos nesses pacientes. Um ponto de atenção nesse artigo foi que alguns dos pacientes, eles apresentaram algumas reações adversas, como o eritema, prurido acneico e formação de crostas. Mas, com as intervenções, em alguns casos tiveram que usar corticoide, os pacientes evoluíram muito bem e, no final, não houve nenhum problema, nenhuma sequela com relação a essas reações adversas. O terceiro artigo foi um estudo prospectivo observacional multicêntrico, onde eles analisaram 183 pacientes que passaram por 504 intervenções cirúrgicas, para avaliar também a segurança do uso de Rocutan em pacientes que passaram por procedimentos estéticos. Nesse caso aqui, além dos procedimentos que eu já citei, também fizeram a depilação a laser. E nesse estudo, mais uma vez, eles concluíram que existe sim uma segurança para poder fazer procedimentos estéticos nesses pacientes, mas aqui também houve incidência de eritema em alguns casos, e no caso específico desse terceiro artigo, houve 0,4% de formação de queloide, mas é uma taxa muito baixa aí para esse estudo. O quarto artigo foi um estudo retrospectivo analisado em pacientes que foram submetidos a cirurgias dermatológicas e que foram expostos e que não foram expostos ao uso da isotretinoína. Ao final do estudo, eles concluíram que não houve diferença significativa dos pacientes na cicatrização, no processo de cicatrização cirúrgica dos pacientes que foram submetidos ao uso de isotretinoína dos que não foram submetidos ao uso da isotretinoína, corroborando assim com os estudos atuais que trata assim dessa segurança para realizar esses procedimentos. O quinto artigo, não menos importante, foi realizado pela JAMA Dermatology e alguns profissionais fizeram também uma revisão da literatura para levantar os dados aí do que tem na literatura sobre essa questão de segurança ou não para realizar o Rocutan, para realizar tratamento em pacientes em uso da isotretinoína. Eles analisaram 32 artigos e chegaram à conclusão de que existe uma segurança para poder realizar esses tratamentos, mais uma vez corroborando com todos os outros artigos que nós estudamos, e concluíram também de que não há evidências suficientes na literatura que exija o adiamento de procedimentos estéticos em pacientes que estão em uso ou fizeram o uso do Rocutan. Essa noção, a conclusão deles é que essa noção de má cicatrização, ela vem aí de estudos muito antigos e com uma população muito pequena. Dito isso, a gente já consegue traçar um raciocínio clínico para trazer para a nossa prática de consultório. Essa recomendação clássica de que tem que esperar 6 meses para realizar procedimentos estéticos em quem faz uso recente de Rocutan não encontra respaldo robusto na literatura. Os estudos mostram que doses mais baixas, alguns estudos citam 40 mg, outros estudos 80 mg, elas são sim seguras para poder fazer os procedimentos estéticos nesses pacientes. É claro, gente, que alguns estudos têm alguns vieses e que precisam de ser observados quando a gente faz o estudo desses artigos, porém, a gente sempre precisa de estar em atualização e precisam sim de continuar os estudos para reafirmar cada dia mais essa segurança de realizar esses tratamentos estéticos nesses pacientes. Dito isso,
O que nós vamos trazer para a nossa prática clínica de consultório é: a isotretinoína não deve ser considerada uma contraindicação absoluta para você tratar o paciente dentro do seu consultório. Claro que, como profissional, nós temos que ter bom senso e avaliar a história de cada paciente. A dose que ele utilizou, quanto tempo ele utilizou, se o paciente, gente, já tem uma história de cicatrização, de má cicatrização, de repente, nesse caso, talvez não seja tão interessante você fazer logo após o uso, mas nós, como profissionais, nós temos que ter o bom senso e o raciocínio para poder tratar o nosso paciente dentro do nosso consultório. Afinal de contas, cada paciente é único e nós, como profissionais, precisamos garantir a segurança do nosso paciente e a eficácia do nosso tratamento. Em outras palavras, mais do que a gente seguir técnicas engessadas e ficar só replicando técnicas dentro do nosso consultório, nós temos que avaliar a história de cada paciente e tratá-lo de acordo com o que nós, como bons profissionais atualizados em ciência, julgamos que é o certo. Afinal de contas, a estética avançada só se constrói com ciência aplicada. E aí, você gostou do conteúdo? Eu espero que sim. E se você gostou desse conteúdo, já inscreve aqui no canal, porque toda semana nós vamos trazer atualizações sobre o que a ciência diz no nosso mundo da estética. Um beijo e até o próximo vídeo.